Cara, que doideira, hein? Meu amigo, a confusão tá rolando no mercado aí entre rivais. É basicamente isso. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos para esse vídeo aqui a gente falar um pouco nessa véspera da véspera de Natal sobre Caio Paulista, São Paulo Palmeiras e Luiz Henrique, Fluminense e o Flamengo. Vamos lá, roda a vinheta do Giro de Notícias. Bem, a gente abre aqui esse vídeo, primeiramente, falando sobre o caso relativamente mais complicado. Não, eu acho que é totalmente mais complicado mesmo, tá? Vamos lá, a gente fala sobre a situação do Caio Paulista. E para isso, a gente vai ter que definir aqui uma linha do tempo, ok? Que eu estabeleci, que a linha do tempo eu iria abordar mais focado na divulgação ali das notícias, pela página Fluminense Stuff, ali do Twitter, que faz um compilado das notícias do Fluminense. Ok? Todas elas têm fonte, enfim. Então, vamos lá. No início da tarde de hoje, sai uma matéria do Matheus Pinheiro, falando que a negociação entre Fluminense e São Paulo por Caio Paulista, que antes era tratada como definida, esfriou. O Palmeiras demonstrou interesse ao staff do jogador, os empresários, mas ainda não tinha uma proposta do Palmeiras. O técnico Dorival Júnior quer contar com Caio Paulista para 2024 e pediu para a diretoria do São Paulo que não perdesse atletas importantes. As tratativas entre as partes, né, São Paulo e Caio Paulista, caminhavam bem, mas esfriaram com outras possibilidades no São Paulo. 2h20 da tarde. Às 3h29... Aliás, antes das 3h29, a gente teve as 3h20. Tá quase junto, né? São Paulo costurava parcelamento por Caio Paulista com o Fluminense desde julho. E negociação estava adiantada. Mas o tricolor optou por receber o valor de 3,5 milhões de euros à vista, como era no molde inicial do acordo. Às 3h29, a gente vem... Essa matéria foi do André Hernan. Às 3h29, teve a publicação do Gabriel Sá. Contrato para a ida de Caio Paulista ao São Paulo estava formalizado após um acordo verbal há 2 semanas. Mas Eduardo Duran, empresário do Caio Paulista, decidiu segurar a assinatura. Os paulistas no São Paulo confiam na palavra do jogador e no ok do Fluminense para o parcelamento. A cláusula de compra não prevê parcelamento e o Fluminense optou por exigir o valor à vista, após o empresário do atleta apresentar concorrentes. O clube paulista segue tendo prioridade. Deixa eu dar um pause aqui que a gente vai atualizar ainda mais, tá? Então, às 3h29, o cenário que a gente tinha de apurações, etc., é o seguinte. O Fluminense emprestou Caio Paulista no início da temporada para o São Paulo. Esse empréstimo tinha um molde ali dizendo que, olha, em caso do Caio Paulista, do São Paulo fazer uma proposta de 3,5 milhões de euros, o Fluminense não pode recusar essa proposta. A regra é meio que essa. E aí dependeria do Caio Paulista assinar ou não com o São Paulo. A questão é que, aparentemente, no contrato, diz que esse valor é à vista. Tem que ser pago à vista. Mas como tudo se negocia, o São Paulo negociou com o Fluminense e acertou esse pagamento parcelado. Em 30 meses, se eu não me engano. Só que aí, a gente vai para a última aqui agora. Aliás, tem mais uma aqui, depois a gente vai para a última aqui. O Palmeiras entrou na jogada. ESPN Brasil. Com dificuldades nas conversas com o Fluminense e Eduardo Duran, São Paulo teme que Caio Paulista esteja sendo negociado com outra equipe. Ou seja, essa informação vem de dentro do São Paulo. Informação que chegou à diretoria São Paulina é que o Palmeiras pagaria mais ao tricolor pelo atleta. A prioridade do São Paulo na opção de compra do jogador vai até dezembro. Mas após isso, o Fluminense pode ouvir outras ofertas. Então, vamos lá. Tinha um acerto de parcelamento. Só que chega o Eduardo Duran, o Fluminense, de que o Palmeiras tem uma proposta. Aqui diz que a diretoria de São Paulo tá achando que o Palmeiras paga mais.
A mais pode ser uma grana, enfim, a mais, ou pode ser simplesmente para pagar esse valor à vista. E aí tem uma situação aqui que é, pô, Gabriel, mas aí é a opção de compra do São Paulo. Exato. O São Paulo tem até dezembro para poder exercer a opção de compra, só que pelo contrato, o São Paulo teria que bancar esse valor à vista, 3,5 milhões de euros à vista. O São Paulo não tem esse dinheiro. Ou seja, o negócio vai se desenrolar até dezembro, não é? Não, porque o Vene Casagrande publicou agora às 4h30 que o São Paulo em nenhum momento chegou a um acordo com o Fluminense com o Caio Paulista, ou seja, mudou a história toda. A opção de compra estava estipulada até o dia 15 de dezembro com o pagamento à vista, e os paulistas já perderam o prazo. O time paulista vem negociando com o Fluminense desde setembro por um parcelamento dos valores, diferente do combinado no acordo inicial. Além disso, eles também tratavam bases salariais com o jogador. Porém, sem acerto com o Fluminense e Caio Paulista, o prazo passou. Com isso, outros clubes, como o Palmeiras, demonstraram interesse e abriram conversas tanto com o tricolor quanto com o staff do jogador. E assim a gente termina essa apuração completa aí da galera. Meu olhar da situação, tá? O Fluminense estava repassando o Caio Paulista pro São Paulo porque era uma proposta boa e não se importava do pagamento parcelado. Mas óbvio que todo mundo prefere pagamento à vista. O Palmeiras entrou na jogada, pro Eduardo Duran e pro jogador. É melhor o Palmeiras, né? Ninguém duvida hoje da proporção que o Palmeiras tem em relação ao São Paulo, em relação às possibilidades de jogo que ele pode ter dentro do Palmeiras. E o negócio melou, apesar do acordo com o São Paulo. Tem uma situação no final das contas, e eu lembro sempre de um caso que aconteceu aqui no Fluminense, que é: opção de compra não é garantia de compra. E por que eu tô falando isso? Porque mesmo que o São Paulo tenha o dinheiro à vista e pague os 3,5 milhões ao Fluminense, o São Paulo ainda assim dependeria do Caio Paulista assinar um contrato com o São Paulo. Porque a opção de compra significa que, se o São Paulo pagar este valor à vista, o Fluminense não pode impedir um negócio do Caio Paulista com o São Paulo. Agora, se não existir negócio entre Caio Paulista e São Paulo, o Fluminense, a venda não acontece. Então, nesse momento, considerando que o empresário, aparentemente o Eduardo Duran, tá do lado da ida do Caio Paulista pro Palmeiras, eu diria que a chance do Caio Paulista permanecer de São Paulo é quase nula, e a chance do Fluminense, de repente, lucrar até mais com esse negócio, ou na pior das hipóteses, só receber esse mesmo valor, só que à vista, é muito maior. Vamos aguardar, mas aparentemente o São Paulo, ó, tava ali de boa, o Palmeiras veio, deu um chapéu e vai ficar com o Caio Paulista. Vale esse valor, não vale, isso é discussão pra eles. Pra gente é dinheiro na mão e grana no bolso à vista e vamos embora. Vamos para agora outra confusão de rivais, tá? Luiz Henrique. Meus amigos, essa semana o portal Relevo, que é um portal de futebol espanhol e que tem jornalistas que cobrem os times de Sevilha, né? Sevilha e o Betis, publicou uma matéria inteira sobre o Luiz Henrique. Que o Luiz Henrique perdeu o espaço no Betis na hora de abrir a janela do mercado de inverno. E o Flamengo tá pedindo como empréstimo o Luiz Henrique. Essa matéria foi publicada no dia 22 de dezembro, às 11 da manhã, quando a gente só pensava em Mundial. A matéria cita o baixo desempenho de Luiz Henrique, principalmente do meio, né, do ano pra cá, ali, do meio. Eles estão no meio da temporada lá, mas enfim, no início da temporada pra cá, praticamente não vem sendo utilizado. O Pellegrini não tem muita pretensão de continuar com ele, e nesse mercado ele é um dos nomes para poder sair do Betis. E o Flamengo solicitou o empréstimo do Luiz Henrique. 1 ano e meio depois da sua chegada ao Betis, o clube esperava muito mais de Luiz Henrique. Se no início tiveram que ter paciência com a sua adaptação, os torcedores do Betis, enfim, o Betis, chegaram no início de 2023, confiaram nesse passo à frente. Nada mais longe da realidade. Com a chegada da nova temporada, o brasileiro perdeu relevância no time principal, ao mesmo tempo em que a confiança do Pellegrini, que é o treinador, também caiu. E aí fala sobre a subida, né, do Hassani Diallo foi concluída para dinamitar a questão, já que o canterano, acho que é tipo o jogador da base, está aproveitando o tempo de jogo com entrega.
não foi um verão... Eu não sei o que é sensível. Mas não foi sensível? Talvez não foi um verão bom para Luiz Henrique. E essa pergunta foi adiada para o clube, para os pacientes, deve ser os torcedores, né? Se foi um clube para ser pacientes. Enfim, os torcedores tiveram que ser pacientes. Sofreu uma lesão, enfim, e vai começar a falar sobre os problemas físicos também do Luiz Henrique. O cenário aqui, toda a questão que aconteceu lá das apostas, que o nome do Luiz Henrique foi envolvido, aparentemente pela investigação ele não tem nada a ver com aquela situação das apostas, mas toda essa matéria gigantesca aqui sobre o Luiz Henrique mostram que o jogador não deu certo na Europa e que deve voltar. E aí o Vene Casagrande, depois dessa matéria lá do Relevo, disse que não só o Flamengo, mas o Fluminense também está na disputa para a contratação de Luiz Henrique do Real Betis. O Fluminense também tenta o empréstimo do atacante. E aí, meu amigo, agora é que são elas. Por quê? O que vai rolar? Como que vai funcionar? O Fluminense vendeu. Tem ali uma coisa melhor ali em relação ao relacionamento e tal com o Luiz Henrique. Mas como é que funciona o salário? O Luiz Henrique foi pra lá pra ganhar quanto? O Flamengo vai bancar o salário do Luiz Henrique? E aí teria a grana conquistada nisso? Não sei. Vamos ver. Agora, um fato aqui no texto fala, né? Sua saída está de novo sobre a mesa. Pro Betis, o interessante seria conseguir vantagens com essa negociação, como aconteceu em agosto, mas a cotação do brasileiro, o valor do brasileiro foi diminuída com essa diminuição da bola que ele tá jogando. Perdeu o valor, né? Agora que o Flamengo deu um passo solicitando o seu empréstimo, mesmo no clube... ele tá lá no clube Alviverde, né? O Betis, preferem uma venda. Então a negociação segue aberta e também é ouvida por outros pretendentes. Ou seja, o Betis quer vender. É uma situação esquisita, né? Quando o Fluminense vendeu o Luiz Henrique, eu falei isso num vídeo. Vou espirrar. Tive que pausar pra espirrar. Quando o Fluminense vendeu o Luiz Henrique e teve aquela comoção, aquele desespero completo, a gente falou um pouco, gravei um vídeo lá ainda em Bacaxá, tentando entender a notícia, enfim. E eu lembro de ter falado, não sei se naquele vídeo ou logo no vídeo seguinte, já que eu tratei dessa venda, eu lembro de ter trazido algumas exclusivas sobre essa venda, é que a venda tava fechada. Acho que na coletiva depois o Mário confirma no dia seguinte que a venda tava fechada, foi fechada em janeiro. Ou seja, eu considerava que o pior tinha sido o momento da venda, porque o Luiz Henrique estava talvez no seu auge da carreira, até hoje, inclusive. Talvez aquele lá foi o auge da carreira. Foi logo depois de meter um golaço contra o Olímpia, um dos gols mais bonitos do Fluminense na Libertadores. E é o pior momento para você anunciar uma venda, porque qualquer valor vai parecer barato. O tempo tá mostrando, assim, é óbvio, né? Muita coisa pode acontecer, não quer dizer que estava errado naquela época, mas assim, né? O Fluminense ganhou 70 milhões de reais? Não chega a 70 milhões de reais, que tinha os bônus, né? O Fluminense deve ter ganhado, vamos botar aqui, ele deve ter batido algumas metas. Então, uns 9 milhões de euros, mais ou menos, no Luiz Henrique, talvez. O Fluminense ganhou quase 50 milhões de reais num jogador que o Betis está querendo vender de volta ou emprestar pro Brasil. E aí, nessa dúvida, nessa briga, é o seguinte. Luiz Henrique voltando pro Flamengo, beleza. Mas... acabou, né? Entra na rota ali do Pedro, de Gerson, Ayrton Lucas entra também. Entra nessa rota. Agora, o Fluminense vai entrar a Vera. Como que vai funcionar a questão da grana, do empréstimo? O Flamengo tem mais grana que a gente. Vamos ver, cara. A gente vai ter que ver cena dos próximos capítulos aí sobre essa questão do Luiz Henrique. Até tem um vídeo que viralizou aí dele falando que não jogaria no Flamengo. Eu achei o vídeo... Até falei com o Fio na live do Canal 20. Achei uma declaraçãozinha muito que não me convenceu 100% ali, não. Vamos esperar esse próximo movimento do mercado. Seria muito bom pro Fluminense, tá? Acho que o Luiz Henrique tem um nível muito alto para futebol brasileiro. Foi inconstante. Eu lembro de fazer um vídeo depois que ele já estava vendido, falando de como o 2021 e o 22 do Luiz Henrique foram inconstantes. Até o
O 2020 e o 21. E o 22 também estava sendo inconstante. Não é um jogador de muita constância. E aparentemente não funcionou tanto na Europa, né? Vamos ver, cara. Seria interessante pro elenco do Fluminense. Acho que seria o ponta que a gente pede muito. E que teria de volta o drible. Pô, Luiz Henrique e Keno, um em cada ponta. Os laterais iam ficar malucos, né? Mas vamos aguardar, vamos aguardar. Beleza? Não esquece de deixar um likezinho maroto aqui embaixo, se inscrever aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu!